Vamos ver se deu tudo certo agora, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, parece que tá tudo ok já, a transmissão, né? Coisa boa poder estar aqui com vocês. Deixa eu só compartilhar. E aí, lembrando para quem está perguntando, hoje nós encerramos os nossos estudos, mas não vamos encerrar o tratamento espiritual, que aos sábados continua, né? Todo sábado nós estaremos aqui na reunião tradicional de tratamento espiritual, tudo bem? Fazer uma prece hoje aqui, fazer a prece inicial também, curta, para a gente já se aclimatar, para que a gente possa se harmonizar. Aqueles que desejarem, que fechem os olhos, busquem a presença do seu anjo da guarda, pedindo orientações para que a gente possa ter uma boa noite de estudo. Deus de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome. Te rogamos o amparo e a assistência dos bons espíritos. Te pedimos que nos clareie a visão para que possamos entender, compreender os ensinamentos que hoje será nos passado. Te agradecemos e pedimos, fica conosco hoje e todo sempre, que assim seja. Hoje nós estamos estudando, aquele caso do antigo carreteiro, que a gente já viu semana passada, a gente já começou a trabalhar. Eu enviei no Instagram, no Facebook, eu coloquei como parte 2, que é para que a gente pudesse já acompanhar. Tem alguém vindo a casa a primeira vez hoje? O Anastácio, não é isso? Está vindo a primeira vez, mas já conhece o Espiritismo, Anastácio? Você é espírita? Seja bem-vindo. No centro espírita, na comunhão, eu só quero chamar comunhão, porque eu sou da época que lá era comunhão espírita, né? Aí o centro espírita cearense, exatamente. Com bem-vindo, né? Eu fui evangelizado lá, né? Então hoje nós vamos estudar esse caso do antigo carreteiro. Vamos só relembrar a primeira parte. A primeira parte do nosso estudo dizia que o Kardec era um jovem, uma pessoa de uma boa índole, que estava sendo atormentado por um espírito. Era um espírito que estava na casa dele, o atormentando, né? O médium não conseguia psicografar nem dar boas comunicações, porque o espírito estava o tempo inteiro perturbando. O Kardec, naquele momento, presencialmente, na hora, evoca... Sim, detalhe, nesse dia o médium estava trabalhando na casa de Kardec. Kardec evoca o espírito e descobre que era um espírito bem rude, bem grosseiro, que demonstrou uma certa ironia, desdenho. Depois ele evoca, através do próprio médium, o anjo da guarda, o guia do médium, um espírito bom ligado ao médium, para que pudesse explicar quem era aquele espírito. Ao evocar, o espírito é afastado. E a gente pode perceber, como eu tenho sempre dito, que é o nosso método de trabalho aqui no Centro Espírita André Luiz. Quando nós encontramos um médium obsediado que queira estudar conosco, que queira participar dos grupos mediúnicos, o caminho para você curar a obsessão é fazer com que o médium se aproxime dos bons espíritos. Esse é o caminho, esse é o método aplicado por Kardec. Então foi isso que ele fez, ele pede para o médium chamar um bom espírito vinculado a ele, que acabou dizendo que o espírito estava vinculado à casa, que tinha morrido ali em frente, e que ele perturbava o médium, porque o médium ficava muito entristecido, muito chateado, acho que ele usa a expressão magoado, né? Com aquelas comunicações, com o fato de não dar as comunicações. Então, na semana seguinte, Kardec evocou esse espírito. Vamos tentar recapitular a história. Essa primeira comunicação, o espírito apareceu, o espírito deu comunicação
na casa de Kardec. Agora é o segundo momento, nesse segundo momento, o Kardec vai chamar o espírito na Sociedade de Paris, tá bom? Eu vou ler o texto, depois a gente começa a tirar as nossas dúvidas. Está aí como parte 2. Tendo sido evocado na sociedade, o espírito do carreteiro acima mencionado, por intermédio do senhor R. Esse senhor R aqui, para vocês terem uma ideia, era o senhor Rose. O senhor Rose, nesse momento, ele era, junto com Hermance Dufour, os dois principais médiuns utilizados por Kardec. Então, Kardec tinha os médiuns que ele mais utilizou nessa fase inicial, era Hermance Dufour, que era uma jovem que se afastou, e o senhor Rose. O senhor Rose dava as comunicações do Espírito de Verdade, de Vicente de Paulo, dava comunicações de São Luís. Então, era um médium bem desenvolvido, era um médium que estava dando comunicações que o Kardec confiava muito nas comunicações dadas pelo senhor Rose, né? Então, é só para contextualizar quem é esse médium, senhor R. Eu vou já dizer por que eu preciso contextualizar, que é para que vocês possam depois entender as dificuldades que todo médium sofre. Então, ele diz assim, pelo intermédio do senhor Rose, ele manifestou-se por sinais de violência, quebrando os lápis, enfiando-os com força no papel e por uma escrita grosseira, trêmula, irregular e pouco legível. Então, o antigo carreteiro, que tinha sido narrado como descrito, vocês lembram, né, que o Espírito tinha dito que ele era pior do que os animais que ele cuidava. Era essa a descrição. E aqui, quando ele se comunica por um médium que tinha um bom controle, ele se manifesta com violência, quebrando os lápis, enfiando-os com força no papel e uma escrita grosseira, trêmula, irregular e pouco legível. Kardec levava em consideração cada detalhe desse. Até a forma como era escrita, como era que estava se organizando, tudo ele levava em consideração. Evocação, a evocação aqui o Kardec já não está mais citando, porque a gente já sabe como é que faz a evocação, em nome de Deus. Você pede que aquele espírito venha se comunicar, se for bom, em nome dele, peço que o presidente, no caso que você está na sociedade, peço que o presidente espiritual, que é São Luís, traga o espírito tal, se for útil para ele, se for bom para nós. A evocação é bem simples, bem curta, que ela é feita, né? Aí o espírito responde, aqui estou. Kardec pergunta, reconheceis o poder de Deus sobre vós? Sim. E daí? Pergunta o espírito. Por que escolhestes o quarto do senhor V e não um outro? Porque isto me agrada, responde o espírito. Ficareis ali muito tempo, tanto quanto me sentir bem. Então não tendes a intenção de melhorar? Veremos, diz o espírito, eu tenho tempo. Pergunta Kardec, na pergunta número 6. Estais contrariado porque vos chamamos? Que fazíeis quando vos chamamos? Estava na taberna. Então bebíeis? Que tolice, responde o espírito, como posso beber? Então o que quiseste dizer quando falaste da taberna? Quis dizer o que disse. Pergunta número 10. Quando vivo, maltratáveis os vossos cavalos? Sois da polícia municipal? Pergunta o espírito. Quereis que oremos por vós? Pergunta Allan Kardec. E faríeis isto? Isso é o espírito quem fala. Certamente, nós oramos por todos aqueles que sofrem, porque temos compaixão dos infelizes e sabemos que a misericórdia de Deus é grande. Responde o espírito, bem sois boa gente mesmo. Eu gostaria de poder vos dar um aperto de mão. Procurarei merecê-lo. Obrigado. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque essa é a terceira comunicação, né? Eu disse a vocês que nós íamos fazer esse estudo em 4 atos. Na semana passada, nós estudamos as 2 comunicações. A primeira comunicação desse espírito,
A segunda comunicação foi a comunicação dos bons espíritos. Agora aqui o espírito se manifestou e depois o Kardec vai explicar essa comunicação. Mas antes da explicação do Kardec, eu gostaria de perguntar a vocês, o pessoal que já leu em casa, já recebeu o texto, ou quem está ouvindo agora, né, pela primeira vez, o pessoal que está aqui, que está inscrito para o curso mediúnico, de formação mediúnica que vai ter agora em 2020, algum destaque vocês gostariam de fazer desse primeiro diálogo? Alguma observação que vocês gostariam de fazer? Quero fazer uma. Deixa eu só, Eduardo, por favor, você podia... está aqui? Pronto, use só o microfone para o pessoal que está nos acompanhando em casa escutar. Pronto. É quando Kardec pergunta para ele se ele está na taberna, deixa eu vir encontrar aqui. E aí ele fica, diz assim, né? Que tolice, como eu posso beber, né? Isso aqui. Então o que acontece? Aqui Kardec, as perguntas dele é como se fosse tipo nós. Aqui, porque na verdade aqui ele poderia ter perguntado isso aqui não, porque mesmo sabendo como espírito, mas aqui ele perguntou para ver o que o espírito queria dizer, qual era a intenção do espírito. Entendeu? Eu fiquei assim até, quando eu fui ler essa questão, eu fiquei perguntando, ele deveria não ter perguntado, mas como a intenção dele é que essas perguntas tenha sido como qualquer outra pessoa teria ideia e a curiosidade de perguntar, a intenção dele foi para mostrar que essas perguntas feitas por um espírito podia ser qualquer uma pergunta, mas que seja de acordo com o assunto que está aqui, no caso. Educar o espírito de uma forma bem tranquila, bem calma. É porque, na verdade, na verdade, o Kardec, ele quer saber a natureza do espírito. Ele quer saber o que é que o espírito entende, o que é que ele acredita. Por isso que, às vezes, ele faz pergunta que parece óbvia, mas não é que ela é óbvia, é porque o Kardec está querendo identificar qual é a natureza do espírito. Por isso que ele faz essas perguntas que, digamos assim, ele já até sabia. Se bem que aqui nós estamos no começo, então algumas perguntas, porque como a gente está fazendo esse estudo da Revista Espírita do ano de 1859, você tem que lembrar que aqui, 1859, nem a segunda edição do Livro dos Espíritos, que é a edição que nós usamos a edição de 1860, ainda não tinha saído. Ou seja, o Kardec estava no processo de investigação, de construção da segunda fase da segunda edição, que é a edição que ficou para a posteridade, né? Então, ele está fazendo algumas perguntas que parecem óbvias, mas não é, que o processo investigativo é assim. Esse espírito, que é um espírito notoriamente endurecido, o Kardec não vai chegar querendo, como a gente sempre tem dito, que é como a gente orienta os nossos grupos de reuniões mediúnicas, os grupos de formação, ninguém já chega moralizando o espírito, mostrando a luz. Não é assim não. Você primeiro investiga a natureza, vê o que é que ele entende, o que é que você pode falar, como falar. Ninguém deve já ir se antecipando rapidamente, porque senão você não consegue bons resultados. O espírito nunca é moralizado. Ana? Engraçado que isso que você acabou de falar sobre a questão de ele estar buscando primeiro investigar a natureza do espírito e não moralizar. Eu já ia falar sobre isso no item 2, né? É interessante como ele pergunta: reconheceis o poder de Deus sobre vós? E o espírito, sim. E daí? Essa questão você vê como o espírito, apesar de ele perceber o poder de Deus, ele não tem, ao mesmo tempo ele ainda não tem essa noção, né? Ele reconhece, mas não tem ainda uma noção profunda. E, como você coloca aí, Kardec continua questionando sem buscar moralizar, porque se fosse nós, a próxima a gente já ia começar a tentar moralizar o espírito, mas desde começar a falar de Deus para ele. Já vai para outra pergunta. Exatamente, esse é o método. Você não pode isso já tinha ficado claro em várias vezes. Acho que a Aline levantou o braço ali, Moreira.
primeiro as damas, Aline. As mulheres sempre têm prioridade nesse centro. Então, o Kardec vai investigando, né? Ele não, digamos, como você bem explicou claramente, né? Ele já não moraliza porque ele sabe que tudo tem seu tempo, ele não tem esse desespero. Nós é quem estamos ansiosos, queremos resolver as coisas muito rapidamente. Então, lembrei o que eu ia falar antes de eu ter feito a brincadeira, acabei me perdendo. Veja o que é que o Kardec diz, assim, quando você vai conversar sobre o Espiritismo, ele diz assim, ó, a primeira pergunta que você vai fazer, quando você quer conversar com o Espiritismo sobre uma pessoa, é perguntar se ela acredita em Deus. Porque se ela disser que não acredita, nem adianta falar, porque o Espiritismo pressupõe crença em Deus. Se você é descrente, lá no Livro dos Médiuns, ele fala, a pergunta inicial que abre o Livro dos Médiuns, são várias perguntas que o Kardec fala, o capítulo é, há espírito? Se você não acredita que você é um espírito, então, se você é materialista, se você não acredita que tem um espírito em você, não adianta nem argumentar, falar em sobrevivência do espírito. Por quê? Porque você não acredita que tem em você. Então ele diz, olha, o Espiritismo não resolve essas questões. Essa questão a pessoa vai ter que resolver de outra maneira. Então o Espiritismo não é para o materialismo, não é para combater, como é que se diz assim, não é para fazer o materialista se converter. Ele busca fortalecer a fé de quem está duvidando, se você tem uma incerteza. Por isso que ele nunca moraliza imediatamente. Aline, sua pergunta. Eu gostaria de fazer uma observação, que durante o estudo, a gente pode perceber como o espírito era ríspido nas respostas, né? E logo aqui no final, quando Allan Kardec mencionou, vai orar por ele já mudou o tom, né? Eu que também na observação seguinte do texto, ele fala sobre a influência da prece, que muda o espírito, né? Exatamente, que é a mesma observação que o Roger tinha me feito. A prece, ela sempre envolve, por isso que lá nos nossos estudos do magnetismo, a prece é sempre, a prece é o melhor magnetismo, né? Então a gente está sempre pedindo às pessoas, olha, orem. Kardec vai sempre dizer, você faz um tratamento mediúnico, tratamento mediúnico não é a palavra, você faz o tratamento espiritual, que envolve, tratamento espiritual envolve também a questão mediúnica, tem todos os componentes, através do magnetismo, através de reuniões de moralização dos espíritos, ou como as pessoas costumam chamar de desobsessão. A gente nunca usa esse nome porque Kardec não usava aqui no Centro Espírita André Luiz, nós só falamos reuniões de moralização dos espíritos. Então, quando você faz essas reuniões, se a pessoa não se propõe a orar, é muito difícil. É muito difícil. Tem um texto que nós iremos estudar aqui, eu não lembro se é ano que vem, porque a gente vai seguir a ordem, né? Em 2020 nós vamos estudar 60, o ano de 1860, que São Luís diz para a Sociedade de Paris, ó, vossas preces são fracas. Vossas preces são fracas. Não, ele não está dizendo que as preces daqueles médiuns, do Kardec, daquelas pessoas eram fracas, não serviam. Ele estava dizendo assim, ó, vocês todos orando, mas a pessoa não ora, os pais, que eram os pais do menino, não estão orando, não adianta, porque a pessoa tem que demonstrar, o desejo de mudança. Quando é uma criança, esse desejo não pode nascer na criança, tem que ser nos pais. Mas se os pais não ajudam, o Kardec diz, o São Luís, né, que é o presidente espiritual, diz assim, ó, as preces de vocês são fracas. Os pais não querem fazer, será vocês que vão conseguir. Então, a oração aqui, depois vai ser analisado, como você bem falou, é muito importante quando se trata de espírito, se lida com espíritos imperfeitos, espíritos endurecidos, encarnados e desencarnados, hein? Não nos esqueçamos. Encarnados e desencarnados. Você quer ajudar uma pessoa muito difícil, ore por ela. Todo dia, ore por ela. Para que o anjo da guarda a envolva e ela faça escolhas novas. Pode continuar orando todos os dias que vai dar certo. Então, a prece é sempre o melhor magnetismo. É o magnetismo que todo mundo pode fazer. Alguém Moreira.
Isso. Naquela que a Ana falou, quando ele responde sim, e daí também na oitava, quando ele fala que tolice, como posso beber? E mais no finalzinho, quando ele diz que Kardec tenta orar, pergunta se quer que ore por ele, ele agradece, né? Praticamente agradece quando ele diz: ou bem sois boa gente mesmo, eu vos dar um aperto de mão. É interessante a consciência dele, né? De tudo isso, todos esses 3 itens que eu falei, de que ele é um espírito que está no mundo espiritual, porque a gente vê tantos espíritos que parece que não sabe nem que morreu. É porque ele não está na chamada perturbação. Esse não é um espírito perturbado. Perturbação espiritual é um nome técnico, só que a gente usa de maneira equivocada. Então, perturbação, Kardec definiu. Perturbação espiritual é quando o espírito não sabe que morreu. Essa é a perturbação espiritual. Um espírito, quando está em perturbação, ele não se reconhece como um morto. Esse aqui não é um espírito perturbado. Ele pode perturbar os outros, mas ele não é perturbado, porque ele sabe a condição dele. Ele sabe que morreu. E ele sabe coisas que outros espíritos nem sabem. Por exemplo, quando ele pergunta na questão 7, o que fazias aqui? Ele estava na taberna, ele estava num bar. Aí, o Kardec pergunta: então bebias? Então você estava lá, você estava bebendo? Veja, ele disse: que tolice, como eu posso beber? Porque ele sabe que morreu e ele não bebe mais. Ele não bebe. Isso tem que ficar muito claro para nós. Os espíritos não bebem, não comem, não dormem. Aí você vai dizer assim: não, Cícero, mas eles vivem no bar, desejando, perturbando. Eles se comprazem em ver outros bebendo, influenciando outros a beberem, mas eles mesmos não bebem. Eles mesmos não bebem. Se eles conseguissem beber, eles nunca... Imagine uma pessoa que foi alcoólatra, desencarnou alcoólatra, mas nunca quis mudar. Se ele agora está no mundo dos espíritos e pudesse beber, ele nunca iria abandonar esse vício. Ele ia continuar tendo acesso àquilo que ele mais queria na vida, que era poder beber sem pagar. Só era trocar de bêbado, só escolher outro, vou para outro e outro. Era a vida. Não, então os espíritos, o que é que ele faz? O espírito, ele influencia. Quando a gente foi estudar o caso do espírito, meu Deus, Baltazar, que gostava muito de comer, que ele era um gastrônomo, gostava muito de comer, ele diz assim, eu tenho vontade, necessidade não. E é por isso que ele sofre, é porque ele tem vontade, ele quer muito, chega a se aproximar, incentivar as pessoas, mas ele mesmo não absorve nada, porque senão Deus não seria justo. A pessoa desencarna e continua usufruindo do mesmo, tendo os mesmos vícios e agora livre. A pessoa nunca sairia. Então ele diz, eu não bebo, mas está lá, absorvendo essas vibrações que o ambiente emana. Então eles se aproveitam desse tipo de fluido, mas sempre tem sofrimento. E aí ele diz claramente na pergunta 6, na pergunta 5, ele diz, o Kardec pergunta, não tens a intenção de melhorar? Ele não responde, ele diz, veremos, eu tenho tempo. Então ele não quer melhorar agora, esse aqui é o espírito endurecido, ele não quer mudar, tem um tempo. Então um dia, quem sabe, eu mudo, mas ele não é o endurecido absoluto, porque se eu sou endurecido absoluto, dizendo, não quero. Esse aqui ele, talvez, veremos, eu não sei. Oi?
É algo que a gente costuma dizer muito, né? Quando a pessoa diz, não, isso aqui eu não vou mudar agora não, deixa para a próxima encarnação, né? É a mesma coisa, não é algo do espírito, mas nós dizemos isso, isso não vou conseguir mudar agora, eu não vou, então deixa para a próxima. Exatamente, ele é a mesma condição, vamos deixando para depois. Ele diz, eu tenho tempo. Como ele morreu, ele tem tempo mesmo, né? Aí agora o sofrimento virá. Então veja, o Kardec pergunta, estáis contrariados porque vos chamamos? Ele diz, sim. Então ele não gostaria de estar ali. Aí diz o que é que com que ele se ocupa, ele fala, né, a descrição dele. Ele não responde às vezes muito claro, ó, e o Kardec não explora, tá? Ó. Na 9 é uma aula de diálogo com os espíritos, porque ele perguntou onde ele estava na taberna, então ele diz assim, que não pode beber, como eu posso beber? Aí o Kardec perguntou, então o que quiseste dizer quando falaste da taberna? Quis dizer o que disse. Disse o quê? Estou na taberna. Pronto. O Kardec não puxa mais. Bem, é o que ele quer. Não precisa explorar mais. O espírito está nessa condição agora. Tudo bem. É o que ele tem. Veja, que o Kardec segue. Aí pergunta se ele maltratava os cavalos. Por que ele está perguntando isso? Tudo é para identificar a natureza do espírito. Porque lembra como foi que ele começou? Muito grosseiro, quebrando lápis, batendo nas coisas. Foi assim que ele começou a se comunicar. E o outro espírito tinha dito que ele era um antigo carreteiro. E aí ele pergunta assim, se ele era da polícia. Por que você quer saber isso, se eu bato ou não no cavalo? Aí depois o Kardec, já percebendo isso, faz a pergunta. É muito interessante essa pergunta para esse espírito, porque ele, às vezes, é um pouco lúcido, às vezes ele é um pouco bruto. Então o Kardec perguntou, quereis que oremos por vós? Para perceber qual é o nível de abertura que o espírito tem. Porque quando é um espírito endurecido no mal, que não quer mudar, você não faz essa pergunta para ele. Quereis que oremos por vós? Não, você diz assim, amigo, pois siga que nós iremos orar por você. E ora. Porque se você perguntar para um espírito mau, inimigo do espiritismo, um obsessor muito endurecido, se você perguntar, você quer que ore? Ele não quer não. Mas mesmo assim a gente ora. Mas nesse caso aqui, é para você perceber o que é que pode. Então você sempre diz assim, tem regra? Não, você vai ter que estudar o caso. Você vai ter que estudar o caso. Porque muitos espíritos, quando se comunicam, às vezes eles dizem logo isso. Parem de orar por mim. A primeira coisa que ele diz, eu não quero saber dessas orações de vocês. Por quê? Porque a oração o envolve e o incomoda. Então é a primeira coisa que ele pede. Aqui ele diz que, pergunta se faria isso. Aí o Kardec diz, certamente, nós oramos por todos aqueles que sofrem. Todos aqueles que sofrem, nós oramos. Porque temos compaixão dos infelizes e sabemos que a misericórdia de Deus é grande. Então, devemos orar por todos os que sofrem. Todos os que estão passando por dificuldades, nós devemos orar. Essa é a característica do espírita. O espírita, ele deveria não criticar, ele deveria orar. Quando ele viu que uma pessoa falhou em sua prova, em vez dele maldizer, reclamar, apontar defeito, ele orar e pedir a misericórdia divina pelaquela pessoa. Por isso que na prece por alguém que acaba de morrer, o Kardec diz assim, que seus defeitos sejam amenizados. Tem a prece direitinho aí, depois a Ana pode me mostrar. Mas ele pede que seja levado em consideração as virtudes e que alguns defeitos sejam amenizados, que Deus perdoe e tenha misericórdia dos defeitos que aquela pessoa tenha. Então ninguém vai, porque uma pessoa fez o que fez, a gente não vai criticar, ele não passou na prova, ele caiu, ele falhou. Então a gente deseja o quê? A misericórdia, que Deus tenha compaixão, que essa pessoa possa melhorar. É isso que a gente deve fazer. Aí o Espírito responde, percebendo isso tudo, diz que eles são boa gente, gostaria de procurarei merecê-lo. Obrigado. Essa é a história do antigo carreteiro. Agora o Kardec vai explicar os 3 casos. Nós estamos na observação final, é a 4ª parte
Você achou aí a prece por alguém que acaba de morrer? Como é que ele fala? Você... Exatamente, suavizado as penas que ainda há de passar, né? Então a gente sempre tem que ter misericórdia de quem erra, de quem falha. Aquele que falha, misericórdia, que a gente não sabe as nossas, né? A observação, que é o último ato que encerra esse texto. O último ato, estou falando que eu dividi em 4 partes, tá? Esta conversa confirma o que a experiência já provou muitas vezes, relativamente à influência que pode os homens exercer sobre os espíritos, e por meio da qual contribuem para a sua melhora, mostra a influência da prece. Assim, essa natureza bruta e quase indomável e selvagem encontra-se como que amansada pelo pensamento do interesse que possamos ter por ela. Temos numerosos exemplos de criminosos que vieram espontaneamente comunicar-se com médiuns que haviam orado por eles, testemunhando-nos assim o seu arrependimento. As observações acima juntaremos as considerações que seguem, relativas à evocação de espíritos inferiores. Temos visto os médiuns justamente ciosos de conservar suas boas relações de além-túmulo, recusarem-se a servir de intérprete dos espíritos inferiores, que podem ser chamados. É de sua parte uma suscetibilidade mal entendida. Pelo fato de evocarmos um espírito vulgar e mesmo mau, não ficaremos sob a dependência dele. Longe disso e ao contrário, nós é que o dominaremos. Não é ele que vem impor-se contra a nossa vontade, como nas obsessões. Somos nós que nos impomos. Ele não ordena, obedece. Nós somos o seu juiz e não a sua presa. Além disso, podemos ser-lhes úteis por nossos conselhos e por nossas preces, e eles nos ficam reconhecidos pelo interesse que lhe demonstramos. Estender-lhe a mão em socorro é praticar uma boa ação. Recusá-la é falta de caridade. Ainda mais é orgulho e egoísmo. Esses seres inferiores, aliás, são para nós um grande ensinamento. Foi por seu intermédio que podemos conhecer as camadas inferiores do mundo espírita e a sorte que aguarda aqueles que aqui fazem mau emprego da sua vida. Notemos, além do mais, que é quase sempre tremendo que eles vêm às reuniões sérias, onde dominam os bons espíritos, ficam envergonhados e se mantêm à distância, ouvindo a fim de instruir-se. Muitas vezes vêm com esse objetivo, sem terem sido chamados. Por que, pois, recusaríamos a ouvi-los, quando muitas vezes seu arrependimento e seu sofrimento constituem motivo de edificação ou pelo menos de instrução? Nada há que temer dessas comunicações, desde que visem o bem. Que seria dos pobres feridos se os médicos se recusassem a tocar em suas chagas? Essa é a observação de Kardec sobre o caso. Aí o texto encerra, né? Eu passo a palavra para que vocês possam fazer comentários, alguma coisa sobre este assunto, sobre a evocação dos espíritos maus. Quem tiver alguma dúvida. Alguém gostaria de perguntar? O pessoal de casa está fazendo pergunta? Tem alguma pergunta de casa? Não? Tem muita gente assistindo, mas só o pessoal está só ouvindo, né? Deixa eu ver aqui. Não temos perguntas, só os comentários. Aqui o pessoal está assistindo, tá, mas... Deixa o microfone aqui chegar no Eduardo. Oi, Eduardo. Boa noite a todos. É assim, importante a colocação dele, e você falou aí na última leitura, quando ele vai falar que nós somos seus juízes, não suas vítimas, né? Então, o medo que deve desaparecer daquele que ora por um espírito sofredor, por um espírito mau, dele ficar próximo a você, causando mal a você, né? É completamente o contrário. Então, quem ora está recebendo auxílio e está também dando auxílio quem precisa, né? É muito comum a gente ver os médiuns se assustarem
Porque, eu vi um mau espírito perto da pessoa e sente aproximação e fica passando mal. É porque eles não entenderam que a gente deve sempre ter do nosso lado o nosso anjo da guarda, os bons espíritos. Se a mediunidade causasse mal, Deus era sádico em dar ostensividade, porque essas pessoas só vão sofrer. A mediunidade é um instrumento de crescimento, de evolução, de progresso. Oi? Acho que... Então, ela é um instrumento de progresso, ela é um instrumento para o nosso crescimento, para o nosso amparo. Então, a gente tem sempre que levar isso em consideração. Quando eu percebo que uma pessoa tem uma presença não muito boa perto dela, o que eu devo fazer? O Kardec diz, oro por ela, eu a envolvo em bênçãos, não ficar preocupado, no sentido, agora o espírito vai ficar do meu lado. Fiquei com o espírito. Olha, a gente só vai ficar com o espírito se a gente estiver na sintonia dele. Se você não está no mesmo padrão vibracional daquele espírito, você não vai trazê-lo. Não faz o menor sentido isso. Eu estou aqui, estou bem, estou tranquilo, estou equilibrado. Aí vi uma pessoa, vi o Eduardo. O Eduardo está sob a influência espiritual. Aí vi um espírito lá do Eduardo. Aí o espírito agora sai do Eduardo e vem para mim. Eu estava bem, estava tranquilo. Não existe isso. Agora, se eu não tenho segurança, se eu estou desequilibrado, se eu tenho medo, ou aquele ou outro espírito percebendo essa minha fraqueza, e ele já disse isso lá no começo, ele se diverte, os espíritos maus se divertem com as nossas fraquezas, eu entro nessa sintonia. Então, se tem uma coisa que o espírita não precisa ter medo, é dos maus. Ele precisa ter medo do mal que habita nele. Porque é o mal que habita nele que atrai os espíritos maus. Não são os espíritos maus que fazem ele ficar mal. É porque ele tem perturbações e atrai. Não o contrário. Ninguém recebe espírito mau. Toma que o espírito é teu. Não funciona assim. É lei de sintonia. Você teria que jogar toda a doutrina espírita fora. Se você acreditar nisso, eu acho que o Anastácio tem uma pergunta. Deixa o microfone chegar até você. Anastácio, a gente pede para falar no microfone por causa da transmissão. Aí o pessoal... Obrigado. Boa noite. A questão, uma pergunta, certo? É só uma interrogação sobre a sintonia do Espírito com a gente. No livro dos Espíritos, eu não estou lembrado qual é a questão, eles falam o seguinte, nós temos a companhia que queremos. O que isso quer dizer? A nossa sintonia, não é verdade? Aí então é onde entra a disciplina do médium, porque a mediunidade é um canal aberto, né? Aí cabe a ele filtrar aquilo que realmente é importante para ele e para nós, não é verdade? Então muitas vezes acontece isso por questão de disciplina do médium. Eu fazia parte de uma reunião médium Pedro do Apóstolo Jesus, lá na Praia de Iracema, e nós tínhamos um companheiro que não tinha disciplina. Era uma coisa horrível. Quando havia duas comunicações, aí ele sempre entrava com a dele, e sempre era questionado isso, disciplina, não é verdade? Então, sempre disciplina, disciplina, disciplina. É só isso. Obrigado pela oportunidade. Só ampliar a sua resposta, você tem toda a razão, mas eu queria lembrar a todos que essa questão da sintonia é para médium e não médium, hein? O médium sente, mas o não médium deve ter o mesmo cuidado, porque ele pode não estar sentindo o espírito, mas tem as mesmas companhias o influenciando também, só que ele não sente de forma ostensiva, né? Ele sente às vezes, como tu foi... Tem uma pergunta aqui, né? São duas colocações. Então, esse que é não médium, se ele não cuidar dos seus pensamentos, ele vai atrair esses espíritos que vai o influenciar também. Só que ele não vai perceber de forma clara, por não ser médium ostensivo, que é uma influência, mas está lá.
Então, não estou discordando em nada, como você falou, estou concordando, só estou pedindo para que todos nós, para ampliar a resposta, todo mundo tem que ter cuidado com a sintonia. Por isso que a recomendação de Jesus é orar. E é para todos, não só para médiuns. Médiuns, não médiuns. E quando a gente fala não médium, porque todo mundo é médium. No livro dos médiuns, deixa claro que todos nós somos médiuns. O que existe é médiuns ostensivos. Os médiuns têm um tipo de trabalho. A maioria, ou uma parte da humanidade, eu não sei como é que... Porque o Kardec diz assim, chega a ter uma parte do livro dos Espíritos que ele diz, não há uma família que não tenha um médium. Ele chega a dizer isso. Então a gente não sabe quantos médiuns tem aí ignorados. Pessoas que são médiuns, só que nem sabem, né? Então, todos nós, na orientação de Jesus, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, com a sintonia, porque isso atrai os espíritos, e não é a questão só de atrair, é que ele influencia as nossas ações. Eles influenciam, eles ficam nos induzindo a comportamentos, fica dizendo, ó, faz isso, faz aquilo outro. Aqui tem algumas perguntas, na verdade é uma única pergunta, né? O Antônio Clóvis pergunta, um conhecido me perguntou que quando ele estava dormindo e sonhou que estava bebendo e quando acordou ficou com a sensação de como se estivesse bebido, o que seria isso? Teria que, duas coisas, primeiro teria que saber se ele já bebia e parou, porque pode ser uma lembrança, que algumas pessoas me disseram já que fumavam antes, pararam de fumar, mas quando toma um cafezinho e fumava com um café, tem a lembrança, aquele café lhe remete à lembrança da época que fumava. Então, às vezes a pessoa tem essa lembrança porque ainda está ali circulando o cigarro, né? A nicotina, essas coisas também. E uma outra coisa, seguindo a orientação da filosofia dos alcoólatras anônimos, né? Do AA, que pede para que a gente vença um dia de cada vez, né? Que ele vai contando os dias lá, as fichinhas, anos, vai ganhando as fichinhas, para quem conseguiu ter bastante tempo, né? Ele sabe que está eternamente... Ele não é como é que você nunca pode dizer que é um ex-alcoólatra, não, que é um alcoólatra assim, que já superou, porque ele sabe que se tomar novamente uma dose, ele retorna lá para o ponto de partida. Então ele está cuidando diariamente, né, dessa situação. Um dia de cada vez vai trabalhando. Então, tinha só que saber desse detalhe. Mas supondo que não seja isso, essa pessoa acordou com a sensação, é fluídico. É porque eu estou analisando, é muito pouca a informação que está aqui, tá? Para você fazer uma análise, mas vamos supor que ele disse que sonhou que estava em determinadas regiões bebendo, e acordou com esse gosto, o fluido que fica impregnado absorve, é tanto que algumas pessoas tomam a água magnetizada e ela ganha um sabor novo. Às vezes a água tem um gosto, algumas pessoas tomam água magnetizada, que alguns grupos, né, chamam de água fluidificada. Pessoal, aqui, se eu chamar de água fluidificada, puxar a minha orelha, né? Água magnetizada, ela ganha um aspecto de remédio, um sabor de remédio. As pessoas sentem uma diferença. Por quê? Porque os espíritos colocaram naquela água, derramaram sobre a água, fluidos alterando suas propriedades, pelo menos a percepção das propriedades, porque eu não sei como é que fica o estudo molecular, de análise da composição. Eu sei que tem alguns estudos, mas eu acho que ainda são bem incipientes sobre análise realmente das propriedades da água. Não tenho certeza sobre como é que se dá isso, não sei que critérios ele está usando. Mas isso é bem comum. Então, se a pessoa sente isso, ela pode ser fluídico. Depois ele cita um outro caso. Outro disse que antes de dormir queria ir ao forró, mas não pôde ir. Mas quando sonhou que estava na festa, ele acordou todo quebrado.
Bem, aqui tem várias situações. Ele acordou todo quebrado. Aí pode ser. Tem que ter muito cuidado, gente. Olha como é que ele dormiu. A gente teria que. É porque o espiritismo é muito sério. Você teria que levar em consideração vários aspectos. O que foi que não levou aí? Como é a noite de sono? Porque daqui a pouco a gente vai pensar que toda vida que está acordando com algum problema, isso é fruto de um espírito. Não sei. Calma, será que a sua rede tá legal, a cama, o colchão tá bom? É só para a gente não ser muito místico, tá? Não ser muito místico. Porque assim, o que seria acordou todo quebrado? Se ele foi para o forró dançar, não sei por que ele estaria quebrado, eu não entendo. Qual a causa dele não ter ido? O que o impediu? Então, você tem que levar em consideração várias situações, né? Mas acontece, quantas pessoas não têm sonhos correndo e acorda cansado? A pessoa estava correndo no sonho, alguma coisa, acorda muito cansado, suado mesmo, né? Aqui em Fortaleza todo mundo acorda suado, né? Não tem muito problema. Oi, Joaquim. Olha aí. A gente já tem isso. Essa questão dos sonhos, o Santo Agostinho chega nas Confissões a perguntar isso. Ele diz assim, olha, eu não abandonei determinados hábitos, Santo Agostinho diz, não desejo mais os hábitos que eu vivia, não penso nos hábitos quando eu estou acordado, não penso. Mas quando durmo, eu sonho. E ele diz, será que é pecado sonhar? Ele pergunta, ele está encarnado, né? Mas veja como ele já tinha a percepção que nós somos atacados durante o sono. Quando nós, dependendo das nossas companhias, alguns espíritos durante o sono vêm dizer assim, rapaz, para com isso. E como a gente está lá livre da matéria, quando a gente está encarnado, quando a gente está no estado de vigília, encarnado, óbvio, né? Quando a gente está acordado, a gente tem os limites. Tem os limites que a polidez impõe, que a educação, né? Polidez e educação impõe. A gente não pode fazer tudo. Por quê? Porque a gente tem trabalho, tem as responsabilidades. Mas quantas vezes a gente não pensa assim, se eu pudesse eu jogava tudo para o alto. Largava tudo, jogava tudo para o alto. Quando você dorme, você pode fazer isso. Você pode, então, vem os espíritos chamar e dizer, pai, para com isso, vamos para ali, lembra das coisas que a gente fazia, tu está perdendo tempo. Então, é muito importante orar antes de dormir, é muito importante orar antes de dormir. Ter muito cuidado com o que você assiste antes de dormir, que tipo de informação você vai ter antes de dormir. Faça uma prece, faça uma leitura de um livro edificante, peça ao seu anjo da guarda que lhe instrua durante o sono, para quando você acordar sob as inspirações dos bons espíritos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mais alguma observação? Eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, né? Então isso aqui que o Kardec já disse, né? A primeira coisa que ele relata é da influência que os homens podem obter sobre os espíritos através de quê? Da prece. Primeiro fato. Ele faz uma diferença, e primeiro ele já estava narrando um caso, que os espíritas de então, os médiuns de então, do século XIX, eles estavam começando a ficar receosos de se comunicar com os espíritos imperfeitos. Só queria ser médios dos anjos da guarda, dos bons espíritos. Por isso que tem muitas pessoas que acham assim, mas lá no Centro Espírita André Luiz vocês só falam de anjos da guarda. Só quer saber dos anjos da guarda. As pessoas não conhecem a metodologia de Kardec. O médium deve ter a assistência do bom espírito, mas depois que ele tem a assistência, ele é médium de todos os espíritos. Não é nem um médium que só dê comunicação de bom espírito, há uma grande probabilidade, se for só dos bons, dele estar obsediado, como se ele der comunicação só
dos maus espíritos ele deve estar obsediado. Ele tem que ter espaço, porque o aprendizado é com todos. Então ele deve sempre ter a assistência do seu anjo da guarda, do seu guia, e ser médium de todos os espíritos que ele puder ser útil, ele vai ser médium, ele não tem essa exclusividade. Mas o pessoal inventou, o pós-Kardec inventou umas coisas, tipo assim, tem médium de suicida, médium de abortados, isso é umas invencionices que o pessoal fez, isso não existe em Allan Kardec. Oi, Ana. Aproveitando a sua fala aí, tem uma pergunta exatamente sobre isso, aí seria bom você enfatizar. Bueno, uma dúvida sobre sintonia. É possível um espírito, mesmo a pessoa estando em uma boa sintonia, querer se comunicar com o mesmo? Em quais casos isso acontece? Mas me refiro dos espíritos obsessores. Deixa eu tentar aqui, Daniele Bueno. A dúvida é sobre sintonia, né? Estou vendo aqui. É possível que um espírito, mesmo a pessoa estando em boa sintonia, querer se comunicar com o mesmo, né? Com a pessoa, né? O espírito quer se comunicar com a pessoa. Em quais casos isso acontece? Mas me refiro aos espíritos obsessores. Não é isso? Então a situação seria assim: um médium equilibrado, ele pode ter obsessor? Sim. Pode, não tem problema não. Por quê? Porque o obsessor desconfia dele. Ele está se equilibrando, mas ele tem um passado. Então ele pode, e isso a gente viu lá no caso, a educação de um espírito. Você pode até deixar aí como referência, né, Ana? Que é uma família super dedicada, super estudiosa do espírito, e o obsessor lá. E Kardec diz, continuem fazendo esse trabalho. A nota final é assim: e eles continuam fazendo esse trabalho, mas ainda não tiveram sucesso. Ou seja, já estavam lá um tempão, mas não tiveram sucesso. Qual é a diferença? É que esse médium, estando equilibrado, ele vai saber que aquele espírito que o perturba, que está perturbando, não vai fazer ele desistir. Ou seja, ele vai continuar com os seus trabalhos, se empenhando, ele não vai desanimar. Ele sabe que tem espíritos perturbando, querendo atrapalhar, mas ele não desiste. Ele continua, ele tem aquele negócio chamado perseverança. Ele não se entrega, porque ele sabe que por estar passando pelaquela obsessão, isso nós vamos entender muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, Daniele, quando Kardec diz que a obsessão é uma prova, não é uma praga. É uma prova para o médium demonstrar a sua firmeza de caráter. Como é que no Livro dos Espíritos ele diz assim, o Kardec pergunta ao espírito assim, aos espíritos, e se o espírito não quiser mudar, o obsessor não quiser mudar, como é que faz? Eu estou lá, faço as reuniões, moralização, desobsessão, use o nome que quiser. Como é que eu faço se o espírito não quiser mudar? Resposta dos espíritos para Allan Kardec: vença-o no cansaço. Mostre-se melhor. Permaneça no bem. Não se entregue. O problema é que o obsessor faz assim, a gente já se entrega. A gente se entrega, já eu não vou mais, eu desisto, esse grupo não é bom, e vou para outro, e fico rodando, não tenho permanência, não consigo me equilibrar, e vou sempre procurando outra saída. Aí não dá, tem que ter constância, perseverança, continuidade, regularidade, são instrumentos que nos ajudam a vencer. Então, esse médium, se ele estiver tranquilo, ele ora por esse espírito. Ele quer se comunicar e ele vai dizer: amigo, esse não é o momento, eu vou orar por você. Agora, se ele estiver numa reunião em equilíbrio e explicar para os participantes da sua reunião: Daniele, olha, tem um espírito aqui querendo se comunicar, está vinculado a mim. Se houver oportunidade, não tem nenhum problema, tá? Então, mesmo as pessoas boas, não bom da escala espírita, tá? Porque
Porque se fosse um bom da escala espírita, realmente ele não era obsediado. Mas nós, imperfeitos, tentando ser bons, andando no caminho reto, como nós temos um passado, nós temos dívidas, então nós temos muitos espíritos que não acreditam. Quando você vai fazer uma reunião mediúnica, a primeira coisa que o espírito diz é assim, mas você não conhece ele de fato. Aí às vezes ele quer entregar o passado da pessoa. Aí o coordenador da reunião deve dizer assim, calma, nós vamos falar de você, não é dele não. Porque senão o espírito, essa estratégia é maravilhosa. O espírito começa a dizer que o outro não prestou, não sei o que, aí todo mundo começa a achar que realmente quem é o culpado da história é o outro. Aí a gente inverte a lógica, porque o espírito está tentando nesse momento disseminar a desconfiança, dizer que a pessoa não presta, que ela fez isso, fez aquilo outro, me traiu. Pode ter acontecido isso? Provavelmente sim, é uma vingança. Só que isso não é justificativa para a gente condenar ninguém, tá? Lembrando que nós ainda temos 15 minutos, que às quartas-feiras, como é o dia dedicado aos estudos, termina 8h45, tá? Então, eu acho que responde a pergunta da Daniele, mas se ela tiver alguma dúvida ainda, quiser fazer mais alguma colocação, ela coloque, escreva aí, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Comentários da Irã, o Clóvis só tem uma reação. Está aqui, a Daniele disse que entendeu. A gente é que agradece. Deixa eu ver mais o que o Kardec diz. Então, os médiuns não queriam. Mas aí ele vai explicar que tem uma diferença na evocação, que é, quando os espíritos são evocados, ele está sob controle do grupo. É diferente da obsessão. Na obsessão, ele controla o médium. É o espírito quem controla. Isso se chama obsessão. É uma ação persistente do espírito em oposição ao bom espírito, ou ao médium, né? Ao encarnado. Algumas pessoas já me perguntaram, existe a obsessão do bem? Nunca. Nunca. A obsessão sempre é um mau espírito. Os espíritos bons nunca nos obrigam a fazer nada. Nunca. Eles sempre nos dão o direito de escolher. Só quem obriga a fazer as coisas é mau espírito, encarnado ou desencarnado. Os maus encarnados também obrigam os outros a fazer as coisas. Normalmente os maus encarnados obrigam os outros a fazer as coisas e nem faz, porque ainda é preguiçoso. Ele bota os outros para fazer, obriga os outros a fazer, mas ele mesmo não faz. Aí ele diz assim, pelo fato de evocarmos um espírito vulgar, e mesmo mal, não ficaremos sob a dependência dele. Aí aqui o Kardec vai dizer uma coisa que é muito importante, dialogar com os espíritos imperfeitos, os espíritos obsessores, suicidas, é muito importante. Por quê? Porque nos abre os olhos da realidade do mundo dos espíritos. Porque aqueles espíritos somos nós amanhã, se não modificarmos. Aquele espírito que está dizendo amanhã, somos nós, que hoje não aproveitamos a oportunidade e não queremos mudar. Então a gente diz, não, deixa para amanhã. Espírito adora dizer, na próxima encarnação. Na próxima encarnação, não tem próxima encarnação, amigo. Você tem que encarnou, foi para essa, para aproveitar nessa, para utilizar essa. Então, quando você dialoga com esse tipo de espíritos, você vai aprendendo como é que funciona o mundo dos espíritos, os sofrimentos que permanecem. E você vai descobrindo que tudo aquilo que às vezes a gente pensa, isso não faz mal nenhum. Olha, no mundo dos espíritos faz um mal danado. Então eu sempre digo, a gente já teve comunicação aqui de pessoas nas nossas reuniões mediúnicas que desencarnaram e estão lá sofrendo porque estão mexendo nas toalhas. É aquela pessoa que guarda toalhas, sabe assim, que já não tem mais nem o pelinho, né? O felpo é o nome, aquele que não serve mais nem de pano de prata as toalhas, mas a pessoa ganhou em 1982 e ainda está lá guardando, porque ela gosta de amontoar. Sabonete, todo mundo quer sabonete, né? Aí tem uma época que a pessoa não tem cheiro, ela só tem caixa de sabonete, mas ela não doa. Aí ela diz assim, a gente não percebe que isso é apego. Isso é apego. E se dessas coisas que são simples, é notório, é quinquilharia, eu estou só juntando, eu não consigo me desapegar, imagina do ponto de vista moral, dos sentimentos, desapegar daquilo que é, das culpas, das raivas.
dos pensamentos negativos. Aí a pessoa diz assim, eu não consigo parar de pensar naquilo que fez. Aí consegue desapegar dos sabonetes que tu tem? Porque se tu não consegue se livrar nem desse sabonete, imagina das outras coisas. É quando a gente não percebe que nós somos incapazes, nós não percebemos, nós somos incapazes. Eu sempre brinco, né? Todos os, com exceção lá na casa da Ana, minha casa com ela, assim, que a gente está juntos, que tem 3 xícaras. A maioria dos lugares o pessoal compra sempre pá. Aí compra, não sei por que é sempre 6 xícaras, 6 pratos, não sei o quê. Aí quebra, as pessoas entram em pânico porque quebrou uma xícara e ela tem 5. Eu não sei por que ímpar incomoda. Vocês já perceberam como ímpar incomoda? 5 xícaras não é a mesma coisa. Eu não disse quebra outra, eu já disse, doe para o bazar do CEAL uma, se você não ficar incomodado, então doe as 5 e compre outra para você e se resolva. Mas eu não sei por que as pessoas quebrou um prato, a pessoa chora, porque estragou. E é engraçado que a pessoa diz, não, mas é mesa, né? Porque a mesa cabe 6, mas tem pessoas que têm mesa com 4, mas quer ter coisa com 6, que nem cabe na sua mesa. Aí tu ficar sentado, a pessoa vai ficar fora, né, da mesa. Mas é só para a gente perceber como nós nos sentimos incomodados com a sensação de imperfeito. É a sensação de imperfeito que incomoda, é a sensação de falta. E aí a gente não percebe que a imperfeição que há em nós, a gente não se incomoda. A falta de bondade que há em nós, a falta de generosidade que há em nós. Porque tudo isso é sinal de imperfeição. Em nós não incomoda, mas no entorno incomoda. A gente fica muito preocupado. Aí manchou a camisa. Manchou não sei o quê. Dá logo um desespero. Porque manchou. E a alma cheia de mancha não se incomoda. Não incomoda. Mas aquilo que é externo, que vai parecer para os outros, incomoda. Então a gente já teve espírito reclamando, estão mexendo nas minhas toalhas, nos meus lençóis. Então, olha, se você tem lençol, se você doe para a feira, pelo amor de Deus, ela não veio morrer aqui e eu vou ter que trabalhar para você, assim, pessoa, eu tendo que, Neuminha vindo se comunicar, dizendo assim, Cícero, estão mexendo nas minhas coisas. Olha o trabalho que vai, em vez de eu perguntar a ela como é que está o anjo da guarda, como é que está aí no mundo dos espíritos, ela só está, em vez de estar pensando no aprendizado, está preocupada com a chinela, Pois se desprenda, justamente isso. Mas isso é que a gente tem que levar em consideração, é porque se eu não faço no pouco, no muito é que eu não faço mesmo. Eu preciso ir começando a modificar esse tipo de coisa, os excessos que a gente tem. Para que tanta coisa? Agora, nós estamos na época de Natal. A gente começa a acumular coisa no Natal. Aí daqui a pouco a gente começa a querer mostrar que gosta das pessoas pelo valor do presente. É sempre uma pessoa que eu gosto muito, que me interessa. Se for uma pessoa importante, aí eu dou um presente melhor. Se não for uma pessoa muito importante, eu dou aquele presente que eu ganhei ano passado, né? Eu só embrulho de novo e passo adiante, né? Porque eu não tenho muita importância. Gente, dar presente não representa amor. Não. Dar presente representa que você tem dinheiro ou não. Não amor. Amor não se materializa. Carinho, afeição, isso não se materializa, não tem uma forma material para você representar isso. Não tem. É bom dar presente, mas você não pode trocar a palavra, o abraço, tudo que é mais importante do que isso. Por isso que eu falo, né? Sempre explico, nós estamos estudando nos sábados caridade material. Caridade material, o pessoal sempre diz assim, olha, se você não pode fazer nada por alguém, faça uma prece. As pessoas não entenderam esse texto, não, viu? Porque o Kardec diz, quem não tiver nada para doar, faça uma prece.
Então a gente botou primeiro, a gente está dizendo, não, vamos fazer logo a prece. Não, é isso, ele está abrindo os olhos. Se você não tem condição nenhuma, ninguém é tão pobre que não possa fazer uma prece. Mas aí a gente vê gente com condição que diz, mas eu estou fazendo uma prece. Rapaz, no seu caso, você tem condição, não fique na prece não. Você faz as duas coisas. Faz as duas coisas, mas aí a gente usou isso como uma, né, assim, botou isso no bolso, não, eu posso fazer prece. Então, só para lembrar que as preces é para aquele que não tenha condição, mas quem puder contribuir, sim, o Kardec até vivia dizendo isso, né? O Kardec falava assim, que um dia os espíritas iriam encontrar um mecenas, e aí eu lembro que, eu acho que umas duas senhoras, eu não vou me trair, uma senhora eu tenho certeza, que era viúva e deixou, viúva sem filhos, deixou uma herança, quando morresse, para a Sociedade de Paris. Porque a sociedade não tinha dinheiro. Então, quando ela morreu, ela deixou lá, eu não sei se foi 20 mil francos, tem uma quantia, a gente vê na Revista Espírita lá, que ela deixou para a sociedade, para usar em prol do espiritismo. Lá no Paraná também tinha um nordestino, não sei se ele é paraibano, Lins de Vasconcelos. Lins de Vasconcelos tem uma história muito legal no Paraná. O Paraná tem a Federação Espírita do Paraná, é mais antiga do que a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. A do Paraná é mais antiga do que essa. Vocês veem como o Paraná se organizaram. E muito por causa do Lins de Vasconcelos, que foi um nordestino que foi morar lá. Não, acho que era da Paraíba. Ele para vocês terem uma ideia como ele tinha dinheiro, e olha, ele tinha dinheiro, perdeu tudo e começou tudo de novo. Teve, nos anos 50, tem uma campanha, oh meu Deus do céu, que esqueci como é o nome, que foi levando o espiritismo para todos os estados do Brasil, eu esqueci como é o nome dessa caravana, que o Leopoldo Machado, não sei o quê, isso é nos anos 50. Nos anos 50, Lins de Vasconcelos fretou um avião, ele alugou um avião e foi levando esses espíritas para todos os estados. Meu povo, se eu quero da fraternidade, hoje em dia, vocês sabem como é caro, né, para a gente alugar um avião hoje, imagina nos anos 50. E quando ele desencarnou, ele deixou boa parte da herança dele para a Federação do Paraná, e é como a Federação conseguiu se manter, porque ele deixou para lá, para dizer, olha, então vocês administram isso. Então é só para você entender que a caridade material, se ele fosse ter entendido, ele ia ficar só fazendo prece. Ele ia ficar fazendo prece. Não, agora se você conhece que o grupo é sério, que tem isso, você vai morrer, vai fazer o quê? Então, caridade material, por isso que dar presente é bom, você sabe que a pessoa está precisando, ou que não está precisando, porque você gosta mesmo, tudo bem, mas não vamos substituir hoje, como as pessoas fazem com os seus filhos, o que é que você quer? Se você passar de ano, eu lhe dou isso. Então, você troca amor por uma coisa material, isso não deve ser feito. Bem, gente, nós terminamos aqui, hoje é o nosso último encontro do ano, né, de 2019, nós só vamos voltar agora dia 6 eu acho que é 6, eu pude olhar, dia 9, não é? De janeiro, porque dia 1º, a quarta-feira é dia 1º, não é? Então é dia 8, né? Dia 8. Voltamos dia 8, a partir do dia 8, o direcionamento desse grupo aqui vai ser o da formação mediúnica, os textos escolhidos já vão ser o da formação mediúnica, o pessoal que já me mandou e-mail, que quer participar da formação mediúnica de 2020, eu já enviei, está faltando só o Evandro receber. Esse curso já está com 2 anos, nós já estudamos a revista de 58, a revista de 59, e se o bom Deus assim permitir, vamos para a de 60. Quem quiser nos acompanhar, esse curso ele tem data para começar e data para terminar. Ele começou em 2018 e vai terminar faltam 10 anos. Faltam 10 anos. O curso são 12 anos. Quem quiser participar, pode vir estudar conosco. Se você morrer, pode continuar vindo. Não tem problema, porque em 12 anos não é possível que não morra ninguém, né? Nem que seja eu, alguém tem que morrer para vir também. Continua vindo. Só digo, como eu
quero muito evocar. Quem tem medo de morrer, eu vou dar uma dica, né? Eu sou louco para evocar um amigo, uma pessoa que eu conheça, para poder fazer a evocação. Nenhum amigo meu morre, então todo mundo quer ser meu amigo só para não morrer e garantir que esse meu desejo não vai se realizar, né? Porque eu coloco lá, acho tão bonito quando o Kardec coloca assim nas comunicações, antigo membro da sociedade, era um conhecido meu, o meu conhecido não morre, então se vocês quiserem manter uma vida longa, sejam meus amigos, que eu para não me dar essa alegria de evocá-los, porque não tem. Então, esse curso vai durar 12 anos, 10 anos, já foram 2. A Revista Espírita tem 12 anos, nós vamos passar 12 anos nos reunindo nas quartas-feiras, estudando a Revista Espírita. Concomitantemente, faremos cursos de magnetismo e cursos de formação mediúnica. Todo ano terá sempre ou um curso de magnetismo ou um curso de formação mediúnica. Foi uma alegria muito grande estar com vocês. Avisamos que as nossas reuniões agora, nessas 2 próximas semanas, segundas e quartas não haverão. As terças-feiras também não vai ter, não é, Neuminha? Não vai ter, mas os sábados, que a reunião de tratamento espiritual vai continuar. Todos os sábados nós estaremos aqui. As pessoas que têm nos pedido prece, os casos que têm sido nos enviados, cada dia vem um caso, manda uma mensagem, e é cada caso que chega a dar uma dor no coração. Eu digo para todo mundo, quem está de casa, venha no sábado, permaneça. Vai estar tudo a partir de 6 horas, já pode chegar que o centro já vai estar aberto e a gente vai estar trabalhando para manter todos os dias. E quando chegar 2020, a gente volta à nossa rotina normal. Agradeço a presença de todos, agradeço ao Anastácio, que está vindo a primeira vez, e aqui o meu amigo que está vindo a primeira vez, como é seu nome? Gilson, e a sua filha Daiane estão vindo a primeira vez. Todos nós somos de casa, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Sábado tem a festa dos idosos, todo mundo já está tudo ok, né? Nosso cozinheiro Mó apareceu, né? Graças ao bom Deus. Está todo mundo aqui, então é isso. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, nós te agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Agradecemos por tudo que temos recebido, por tudo que nos ocorreu durante o ano de 2019. Agradecemos aos amigos que aqui estiveram e nos ajudaram, que contribuíram com este estudo. Agradecemos ao grupo de formação de magnetizadores que ocorreu, que já está em pleno funcionamento. Pedimos a Ti, Pai, que sustente a cada um destes que participou do curso e agora já estão trabalhando na casa. Rogamos pelo futuro curso, o curso de formação mediúnica, que os próximos participantes tenham a firmeza, a perseverança necessárias para o trabalho. Rogamos aos nossos anjos da guarda que nesse instante nos envolva, que possamos sentir a presença destes seres que nos amam e que possamos nos dirigir a Jesus, que aqui se encontra. Jesus amigo, derrama Tuas bênçãos sobre nós. Inspira-nos, Jesus, a transformação. Inspira-nos o perdão. Inspira-nos o desejo de sermos a cada dia um pouco mais vinculados aos anjos, mais caridosos, generosos, que possamos vencer a nós mesmos sobre a Tua influência, sobre a presidência de
de Allan Kardec, que coordena este estudo das quartas, sobre a coordenação dos bons espíritos que compõem este grupo. Nós voltamos nosso olhar ao Pai e agradecemos a Deus mais uma vez pela oportunidade, dizendo: Deus de amor e bondade, perdoa as nossas faltas, Pai. Tende compaixão de nós, tende misericórdia, protege-nos e livra-nos do mal, hoje e todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, até 2020 e quem vem no sábado, até sábado. Tchau.